Meus irmãos, boa noite. Tal como fiz no primeiro dia, eu quero mais uma vez agradecer publicamente ao convite dos irmãos, em particular ao pastor Paulo. A minha oração e desejo sincero é que Deus continue abençoando os irmãos, a fim de que vocês possam cumprir a vocação de ser luz do mundo e sal da terra nesta cidade, e que o Senhor mesmo possa acrescentar os salvos e a igreja continue sendo nutrida na comunhão e possa cada um dos irmãos ser moldados à imagem de Cristo. Um abraço fraterno da Igreja Batista Betânia Mesquita. Estamos ali e queremos estreitar os laços com os irmãos. É uma alegria poder conhecer vocês, rever alguns com os quais eu tive contato no seminário. Que Deus abençoe, sinceramente é o meu desejo. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 4. Eu quero pensar nesta última reflexão da conferência sobre a teologia do sofrimento, resistindo à sedução do hedonismo. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, o hedonismo é hoje uma filosofia de grande influência em nossa sociedade, muito popular. Muitas pessoas, inclusive no contexto das igrejas cristãs, pensam na felicidade como sendo o fim último da existência humana. É curioso notar que o homem moderno, ele faz da felicidade o objeto supremo da sua existência e persegue a felicidade, custe o que custar. Não importa princípio, não importam valores, nada pode se interpor no caminho do homem moderno em busca da felicidade. E o hedonismo, hedon, prazer, o prazer no centro, tem uma mensagem. Deixa eu te dar uma síntese do que o hedonismo propõe. Busque a felicidade acima de tudo e fuja do sofrimento, custe o que custar. Boa parte do movimento de autoajuda se baseia na filosofia hedonista, e muitos púlpitos das nossas igrejas, lamentavelmente, Brasil afora, não anunciam o Evangelho, mas uma mensagem hedonista, no sentido mais terrível dessa expressão. E o hedonismo, entre outras coisas, está destruindo a família. Eu queria fazer esse corte aplicativo nesse início. Por exemplo, muitos casais divorciam em nossa sociedade e também no contexto da igreja, porque quer saibam, quer não, a mente está impregnada da filosofia hedonista. As pessoas se casam buscando a sua felicidade. E se por alguma razão a outra pessoa não lhe oferece
aquilo que ela pensa ser a sua felicidade, o desejo de ser feliz, ela não tem nenhuma dificuldade em romper os laços, os votos, o compromisso e buscar uma outra alternativa que lhe ofereça essa suposta felicidade. Por quê? O casamento passou a ser um meio para se alcançar um fim, esta felicidade. Observe, a fé cristã não é contra a felicidade. Nós somos criados para a felicidade plena. O problema é que muitas vezes o objeto da felicidade está errado. É em Deus, na pessoa do nosso Criador e Redentor, é que nós encontramos a plena vida, a vida abundante que Cristo nos ofereceu. Mas a filosofia hedonista, ela é de natureza idólatra, e ela seduz o nosso coração pecaminoso. E hoje, na nossa sociedade, isso afeta significativamente a família. Ainda pensando na família, o casamento, irmãos, é a união entre dois pecadores. Os conflitos, as dificuldades são inerentes ao relacionamento conjugal. Quando a filosofia hedonista está presente na relação conjugal, via de regra, os problemas se acentuam consideravelmente. Houve um homem na Universidade de Princeton, um grande teólogo do século XIX, chamado Benjamin Warfield. Ele se casou com uma linda mulher, por nome Anna. Recebeu um convite para palestrar na Alemanha, e aproveitou e levou sua esposa consigo. Atravessou o Atlântico. Em certa altura da travessia, estavam eles na proa do navio, um raio acertou, houve um acidente, acertou sua esposa. E desde então, por mais de 25 anos, ela viveu em cima de uma cama. E esse grande teólogo, durante toda a sua vida, cuidou sistematicamente, com profunda dedicação, da sua esposa. Paulo aos Coríntios diz que o amor não busca os seus próprios interesses, o amor busca o interesse da pessoa amada. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E o Benjamin Warfield cuidou da sua esposa, porque o pacto que ele tinha não era um contrato feito em um cartório, era na presença do Deus Altíssimo. E ele amava a sua esposa, não pelo que ela poderia oferecer, mas pelo que ela era, um ser humano amado, alvo da bondade e da graça de Deus. Cuidou dela até o fim dos seus dias. Ele não se submeteu à filosofia do hedonista, que via de regra diz: o mais importante não é ser fiel, é ser feliz. Muita gente rompe os laços da fidelidade em busca de uma falsa felicidade. Esta filosofia, entre outras coisas, ela suprime a verdade e nos impede de viver aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito, por exemplo, do sofrimento. Por isso muitas igrejas colocam slogans enormes em suas portas: parem de sofrer, porque a filosofia hedonista tem duas faces: a busca da felicidade como alvo supremo e a rejeição de todo e qualquer tipo de sofrimento. Isso tem perturbado muitas pessoas. Deixa eu te dar uma síntese antes da gente examinar o texto. Precisamos entender algumas coisas aqui. Eu vou apenas ler, porque nós já tratamos isso no primeiro dia. O sofrimento é universal, ele atinge a todos. O sofrimento é variado, existem os mais diversos tipos, de natureza física, emocional, espiritual, enfim, são variados os tipos de sofrimento. O sofrimento é complexo, porque ele pode atingir a mente, as emoções, o corpo, a alma. Há uma complexidade na natureza do sofrimento, razão pela qual filósofos, teólogos debatem sobre essa temática há séculos. E o sofrimento, como vimos, é inevitável. E o sofrimento entrou no mundo por conta do pecado, que é a causa primária, básica, de todas as nossas aflições, desde a entrada do pecado no mundo. Portanto, uma das necessidades mais urgentes da igreja contemporânea é analisar, à luz da Escritura, a teologia bíblica do sofrimento. E a mercê da graça de Deus, eu queria compartilhar com você sobre isso. Esta carta que nós lemos, a primeira carta de Pedro, ela foi escrita a um grupo de igrejas em várias províncias do antigo Império Romano, e aqueles irmãos estavam vivendo dias extremamente diversos. Não eram simplesmente problemas financeiros, não eram simplesmente problemas, conflitos relacionais na congregação, era perseguição estatal, perseguição herodiana,
que eclodiu a partir da data do ano 64. E Tácito, um historiador romano muito competente, registrou, está nos anais do Império, chegou até nós, qual era a realidade que aqueles irmãos nossos enfrentaram, e as palavras de Pedro vão agora fazer mais sentido para a gente com esse pano de fundo. Vejam o que disse o historiador romano, como foi que se deu essa perseguição. De início foram presos todos os que se confessavam cristãos. Acrescente-se que, uma vez condenados à morte, eles se tornavam objetos de diversão. Alguns, observe, costurados em pele de animais, expiravam despedaçados por cachorros, outros morriam crucificados, outros ainda eram transformados em tochas vivas para iluminar a noite. Esta é a realidade. Quem está dizendo isso, quem está registrando isso é um pagão, um historiador, fazendo uma descrição da natureza, da crueldade, da perseguição que os cristãos estavam submetidos naqueles dias. E Pedro, um pastor de almas, um apóstolo de Jesus Cristo, escreve àqueles irmãos, entre outros propósitos, com o objetivo de encorajá-los a permanecer firmes na fé e a ter um correto entendimento sobre o sofrimento. Observe muito curiosamente, há um padrão no Novo Testamento que nós precisamos respeitar. Esse padrão está em todos os escritores do Novo Testamento, via de regra. Antes de corrigir qualquer comportamento, atitude na congregação, tanto Paulo quanto Pedro, João, por exemplo, eles corrigiam uma deficiência no entendimento, porque o pressuposto é o seguinte: uma falsa compreensão doutrinal desemboca numa conduta equivocada. Então, para corrigir a atitude da igreja, o comportamento da igreja, Pedro estabelece uma teologia do sofrimento, digamos assim. Muitos cristãos estavam em dúvidas em relação ao amor de Deus, em crise, porque estavam vendo coisas absurdas acontecendo, irmãos seus com os quais eles cresceram, conviveram, sendo crucificados, alguns sendo queimados vivos para iluminar as praças, alguns sendo literalmente devorados por feras, para a diversão dos gentios, dos pagãos. E Pedro então escreve esta carta extraordinária, e entre outras coisas, repito, ele estabelece algumas verdades sobre a teologia do sofrimento. E eu queria sua atenção para pontuar algumas delas nesse espaço que temos aqui. Vejamos, primeiro, a vida cristã não é incompatível com o sofrimento. Pedro começa desconstruindo uma mentalidade equivocada que ainda hoje está presente em muitas pessoas. Pedro diz no verso 12: amados, aquela gente sofrida é amada. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Ao contrário dos falsos profetas, Pedro era muito honesto. Gente, eu conheço os sofrimentos pelos quais vocês estão passando. Meus amados, não achem isso estranho. Esse sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Não se surpreendam. Nosso Senhor nos informou, nos avisou, nos exortou que seria assim. O fogo da provação seria aceso, mas nada disso foge ao controle do Todo-Poderoso, do nosso Senhor. O crente não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível à vida cristã. Vivemos num mundo caído e hostil à fé cristã. Todas as vezes, pode observar na história da igreja, todas as vezes que a igreja recebeu o aplauso do mundo, ela se tornou infiel ao seu Senhor. A igreja, ela tem uma mensagem que por natureza provoca a hostilidade deste mundo caído. Nós somos objetos da ira, da fúria do nosso adversário e deste mundo que jaz no maligno, que não ama a igreja, tal como odiou nosso Senhor, também odeia os seus discípulos, a nós os seus servos. A mensagem do Evangelho é honesta, repito: engana-se quem quer. As lutas são comuns aos discípulos de Cristo. Observe a orientação de Paulo, lá em Atos: entendo anunciar o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E observe o registro de Lucas: e mostrando que
através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Uma das marcas da verdadeira fé é a sua perseverança, é aquele que perseverar até o fim, é que será salvo. As tribulações, as adversidades, as aflições, o monte da dificuldade faz parte da nossa jornada até a cidade celestial. Escrevendo a Timóteo, que também viveu dias difíceis, Paulo disse: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. João, nessa mesma linha, diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então Pedro estabelece essa pedra fundamental aqui, este princípio áureo. O sofrimento não é incompatível com a vida cristã. É curioso, como se não bastasse o nosso sofrimento, a gente não deve criar a cultura de uma falsa espiritualidade que propõe um estoicismo, a ideia de suprimir as emoções. Quem está sofrendo está triste, está abatido, se sente drenado em suas forças. Nos sentimos muitas vezes assim, o próprio Paulo, em alguns momentos. Mas observe, nós devemos levar em consideração que faz parte da caminhada a luta, a provação, as adversidades. E todos aqueles que propõem um caminho alternativo, na verdade, estão equivocados quando argumentam: pare de sofrer, ludibriando as pessoas, prometendo que Deus não prometeu. Nós devemos ser sóbrios. O sofrimento faz parte da vida cristã. O velho Spurgeon disse assim: no céu ninguém usará uma coroa se não carregar uma cruz aqui embaixo. Ou seja, o céu não é aqui, nós estamos caminhando para a pátria celestial. Por enquanto, nós ainda encontraremos no caminho muitos obstáculos, muitas lágrimas, mas a promessa é que Ele estará conosco todos os dias. Um outro ponto: o propósito do sofrimento é nos provar e aprovar. Porque muitas vezes essa tem sido uma crítica dos detratores do cristianismo: esse Deus de vocês é um Deus sádico. Se Ele tem todo o poder, governa todas as coisas, por que Ele permite tais coisas, tais sofrimentos? Meus irmãos, os antigos diziam que o cemitério é um grande teste para um pregador. É no cemitério que os pregadores tendem a gaguejar, quando muitas vezes se veem diante de situações extremamente difíceis. Eu fiz uma vez um sepultamento no garoto de 7 anos de idade. Os primos em volta do caixão choravam e gritavam, tamanha dor e aflição da separação, da perda. Então muitas pessoas tendem a pensar que a provação, a aflição, a tribulação é como se fosse uma tirania divina, mas não é. Nós não temos todas as respostas, temos mais perguntas do que respostas, mas à luz da Escritura e sobretudo da obra de Cristo na cruz, podemos afirmar que Deus nos ama e o propósito da adversidade, o fim último, é para o nosso bem. Embora no momento sejamos, como disse Pedro, contristados por várias tribulações. A expressão aqui, observe o verso 12, ele usa a expressão: o fogo que surge entre vós para os provar. O fogo ardente é o fogo da fornalha, é o candeeiro onde o metal é purificado. O fogo destrói as impurezas, a escória, a fim de trazer perfeição, pureza, nobreza ao metal. No Antigo Testamento, esse vocábulo se aplica a um forno de fundição de minérios, no qual o metal era derretido para ser purgado dos elementos estranhos. Então Deus, na sua soberania, inquestionavelmente Ele é soberano, Ele permite o fogo da provação para depurar, limpar a cada um de nós das impurezas. O salmista, nessa mesma linha, diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste, como se afina a prata. Satanás, ele trabalha para nos destruir, Deus nunca, jamais. O trabalho do Senhor é para nos provar e nos aprovar, nos conformar à imagem de seu Filho.
Permita que eu conte a vocês uma experiência que eu tive no norte do Peru, alguns anos atrás. Existe uma janela das 40 nas Américas, o norte do Peru, a divisa entre o Peru e o Equador. Eu viajei várias cidades sem nenhuma igreja evangélica, há centenas de cidades, impressionante. E Piura, que é a capital da província lá no norte do Peru, tem uma igreja, tem um trabalho batista, pastor Leonardo Gonçalves, já há alguns anos trabalho lá, e nós fomos fazer uma série de conferências naquela região. Peguei algumas igrejas, e o que me chamou a atenção, entre outras coisas, foi a simplicidade daqueles irmãos e a alegria no Senhor. É uma região empobrecida, muito empobrecida, e eu nunca tinha visto até então algo tão terrível quanto o que eles chamam de assentamentos humanos. Você tem o Pacífico, você tem o deserto de Setura, é o 5º maior deserto do mundo, e as casas ou os barracos construídos sobre a areia do deserto, casas de madeira, algumas até de lona, sem água, sem energia elétrica, sem nada, e lá vivem milhares de pessoas. E naquela península está a Igreja Batista Missionária de Piura, foi lá que nós pregamos, e me chamou a atenção um obreiro que agora pastoreia aquela igreja, porque o Leonardo foi plantar outra igreja, o Camilo, sempre nos cultos com uma alegria que só a fé cristã pode explicar. E ele me chamou para ir à sua casa, para uma refeição, e nós fomos. Quando eu entrei na sua casa, meus irmãos, o piso da casa é areia do deserto, uma casa muito simples, e ele nos serviu do que ele tinha. Na sala da sua casa, uma espécie de centro, uma bancada, com uma Bíblia e uma teologia sistemática do Wayne Grudem, com a qual ele catequiza os filhos. Pessoas simples. Camilo trabalha 12 horas por dia para ganhar o equivalente a R$600. Quando ele volta para casa, ele não tem um banheiro adequado, higiene, para tomar um banho, uma ducha e deitar-se na sua cama confortavelmente. Ele tem que andar alguns quilômetros, pegar água potável, tomar um banho, colocar uma sacola nos pés. Quando vai sentar na cama, ele tira então a sacola, porque se ele pisar no chão é areia. Mas todos os dias estava ele servindo ao Senhor com profunda alegria, com profunda alegria. E um dia eu perguntei a ele: Camilo, na minha tolice, de onde vem essa alegria? Ele me disse: meu irmão, quem tem Cristo tem tudo. Essas provações não são nada comparado ao tesouro que nós ganhamos, que é Cristo, que é o Evangelho. Sempre servindo ao Senhor com alegria. Não é guiado pelo hedonismo, pela cultura do consumismo, do ter, do poder, do controle humano. Isso tudo é idolatria, mas governado por algo que é superior. Observe o que disse John Piper sobre o sofrimento em uma das suas obras. A fé percebe que o seu pior sofrimento não lhe é dado como castigo. A fé vê o amor brilhando como uma joia no seio de um Deus irado. Nem todo mundo pode aceitar isso, mas eu creio que é verdade. Amor, graça, esta providência misteriosa que trabalha de maneira que às vezes não compreendemos, mas certamente Ele nos ama. E a provação, a tribulação, o sofrimento visa algo, tem propósito superior. Caminhando, Deus é glorificado quando passamos pelo sofrimento com alegria nele. O verso 13 diz assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro está falando de algo que o ímpio não entende, não aceita e mais, acha loucura. Porque uma coisa é você adotar a postura estoica da resignação diante do sofrimento, do durão, não, vou passar por isso, vou vencer. Outra coisa é você entender que esse sofrimento, essa adversidade, ainda que temporária, ainda que seja real e terrível, ela é governada pela bondosa mão da providência, e que mesmo em meio ao sofrimento, nós somos chamados para manifestar alegria, não pelo sofrimento em si, mas
pela bondade de Deus que nos assiste em todo e qualquer momento. Pedro está falando, se alegre à medida que vocês participam do sofrimento de Cristo, porque quando Ele se manifestar, vocês também possam desfrutar de uma alegria, como ele disse no capítulo 1, indizível e cheia de glória. O George Fox, em um clássico chamado Os Mártires, um livro que, segundo alguns historiadores, foi fundamental para que a Inglaterra definitivamente deixasse de ser católica. Ele mostra os mártires de toda a história da igreja, mas em particular daquele período em que Maria Sanguinária dominou com mão de ferro a Inglaterra e perseguiu os protestantes. Ele conta uma história de um dos mártires ingleses que foi capturado, mas já havia dito aos seus discípulos, aos seus amigos e irmãos: não temam, permaneçam firmes no Evangelho, eu não tenho que temer, e quando eu estiver na fogueira eu vou dar um sinal de que eu estou ali em plena paz com o meu Senhor. E ele foi atado na fogueira. Ele fez um pedido aos verdugos que não atassem as suas mãos, e ele foi amarrado, e a pira começou a queimar, e o fogo começou a subir, e de repente ele ergue as mãos e bate palma, uma vez, duas vezes, três vezes, e ele diz: glória ao Deus Trino, meu Senhor soberano. Alegria na mais profunda e intensa adversidade, o corpo sendo queimado e glorificando a Deus. Isso não é utopia, é possível enfrentar o sofrimento com alegria. Isso não vem de nós mesmos, mas é uma capacitação que é dada pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, cantou na prisão, ele e Silas, demonstrou alegria apesar dos seus difamadores, expressou alegria apesar da sua morte quando escreveu a Timóteo. E a pergunta é: como é que isso é possível? É possível quando a gente aprende a andar com o Senhor, porque a alegria é o fruto do Espírito que é comunicado a nós, é um dom. Agostinho dizia que o bom cristão é um aleluia da cabeça aos pés, e que não há nada mais constrangedor e incoerente do que um crente carrancudo e rabugento, porque o crente, mais do que qualquer outra pessoa, tem muitos motivos para exaltar e glorificar a Deus, porque comparado à eternidade, por mais angustiante que seja o sofrimento, não é nada se tivermos a eternidade diante dos nossos olhos. Palavra de Jesus em Mateus, Sermão da Montanha: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Palavra de Jesus. Está sendo perseguido, injuriado, maltratado, objeto de escárnio? Exulte, glorifique a Deus. Grande é o vosso galardão. Ele não prometeu uma vida fácil. Quando nos convertemos, disse um dos puritanos, Deus não nos dá uma pijama, mas uma armadura. A vida cristã é um grande campo de batalha, não é parque de diversões, é luta do início ao fim. Permita-me contar a história de um homem chamado George Matheson, um teólogo calvinista que viveu no século XIX na Escócia, um homem muito piedoso, membro da Sociedade Real de Edimburgo, um homem brilhante, convidado até pela Rainha Vitória para pregar na Capela Real. Ele sofreu um problema de saúde e perdeu a visão, entrou em crise, mas depois recobrou a perspectiva espiritual e ele fez a seguinte oração: ajuda-me a aceitar a tua vontade, não com resignação taciturna, mas com santa alegria, não apenas com a ausência de murmuração, mas com um cântico de louvor. Qualquer pessoa, se fizer esforço, pode passar por uma dificuldade sem murmurar. O crente é chamado não apenas para não murmurar, mas para se alegrar no Senhor, seu soberano Salvador. Tiago escreve nessa mesma linha e diz: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, irmão do Senhor, chamando os crentes a manifestar alegria, tendo em vista que a aprovação tem como propósito nos trabalhar em nós, burilar o nosso caráter, e como ele diz aqui, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Caminhando, quarto ponto, o sofrimento nos une profundamente a Cristo. O verso 13 diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O que é que significa isso? Ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. William Hendrickson e outros comentaristas notáveis, peritos na língua grega, bons teólogos, apontam que essa coparticipação do sofrimento de Cristo implica em três coisas: partilhar das suas aflições passadas, não no sentido vicário, porque o que Cristo fez é suficiente, foi único e cabal e definitivo, mas sofrer tal como o Senhor sofreu por amor a nós, em obediência ao Pai. Ou seja, Cristo suportou escárnios, zombarias, fome, sede, dores, muitas provações, muitas lutas, por amor ao Pai, por amor à sua igreja, por amor ao seu povo. Então, ser como participante dos sofrimentos de Cristo é imitar, é olhar as aflições passadas de Cristo e co-participar com Ele, ser partícipe do sofrimento. Paulo aos Filipenses diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. Participar das aflições passadas significa também comunhão com Cristo no presente, porque Cristo caminha conosco e Ele sofre as nossas dores. Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é rejeição, Ele sabe o que é traição, Ele sabe o que é ser objeto de injúria, de difamação, de mentira. Ele conhece a nossa dor profundamente. E mais, o sofrimento significa, ou compartilhar o sofrimento de Cristo, é partilhar da sua glória futura. Observe Romanos 8,18. Os sofrimentos do tempo presente não são para comparar as glórias por vir a serem reveladas em nós. Pedro chama os crentes a participar com os sofrimentos de Cristo. Que coisa interessante, embora difícil. Deixa eu te contar outra história fascinante de uma mulher chamada Fanny Crosby, autora de mais de 4.000 hinos, alguns deles em nosso cantor cristão. Ela passou por muitas dificuldades na sua trajetória. Por conta de um erro médico, ela ficou cega aos 8 dias de idade. E na adolescência, ela se converteu a Cristo, ela recebeu um novo coração. Uma vez um pregador chegou na sua igreja e a viu sentada, e o pregador teve a infelicidade de dizer: que pena, uma jovem tão bonita passar por uma dor tão profunda, que tristeza. Ele foi informado que aquilo tinha sido um acidente, um erro médico. E quando o pastor a convidou para tocar nos hinos, ela pegou a palavra e disse: eu quero dizer a este pregador que uma das coisas mais extraordinárias que eu recebi da parte de Deus foi essa cegueira. Foi por meio dessa cegueira que eu pude enxergar a glória de Cristo. E um dos hinos que ela compôs tem essa temática: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Louvado seja Deus. Paulo aos Coríntios diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O céu explicará para nós, irmãos, ou nós teremos algumas respostas ainda hoje misteriosas. A Bíblia diz que o Senhor enxugará de todo o rosto, enxugará da nossa face toda lágrima. Até lá, temos esperança e paciência em Cristo. Caminhando, o sofrimento nos leva a glorificar a Deus. Os versos 14 e 16 dizem assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês.
Se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Deus está dizendo que ninguém seja encontrado sofrendo por ser um malfeitor, um mentiroso, um mau caráter, um larápio, alguém de caráter duvidoso. Não, isso não nos compete. Nós somos filhos da luz. Agora, se você está sofrendo por causa do Evangelho, as implicações do discipulado, as implicações de tomar a cruz de Cristo, não tenha vergonha disso, meu caro. Glorifique a Deus por causa desse nome. Cedo ou tarde, como disse Zacarias, nós veremos a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vale a pena glorificar a Deus na adversidade. Certamente Ele também nos honrará no grande dia. O John Piper escreveu uma série de livros, uma série chamada Os Cisnes Não Estão em Silêncio. São uma série de livros, cada uma contendo 3 biografias breves. Na primeira, O Sorriso Escondido de Deus, ele fala de Bunyan, Kuyper e Brian. E ele faz uma síntese das dificuldades que esses homens enfrentaram e como eles glorificavam a Deus. O Piper diz: os cisnes cantam mais docemente quando sofrem. As aflições de John Bunyan nos deram o peregrino. As aflições de William Cowper nos deram os belos hinos. As aflições de David Bryan nos deram o diário publicado que tem mais despertado missionários no mundo inteiro. Ou seja, irmãos que passaram por aflição, glorificaram a Deus, deixaram o legado e edificaram a igreja no seu tempo e nas eras subsequentes. No livro de Jó está escrito: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, todos aqueles que nasceram de novo, que receberam o dom da vida, são filhos de Deus. Está escrito no próprio João: e aqueles que receberam a Cristo, reconheceram a sua divindade, seu senhorio, a suficiência da sua graça, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu creio nisso. Agora observe: embora todos os membros da igreja de Jesus Cristo sejam filhos de Deus, nem todos são amigos de Deus. Há uma sutil diferença, eu digo isso com muito cuidado. Nós somos chamados não apenas para crer em doutrinas, por mais preciosas que elas sejam e sejam caras a nós. Deus não é uma abstração, Deus não é um olho no meio do triângulo. Deus é uma pessoa triuna, que por toda a eternidade viveu na plena comunhão das 3 santas e benditas pessoas, que nos criou também seres relacionados, e que na pessoa do seu Filho nos chama para um relacionamento pessoal. A oração não pode ser formalista demais, tradicionalista, como uma coisa mecanizada. Nós somos chamados para andar com Ele, para ser amigos dEle, para ter profunda comunhão com Ele. E muitas vezes, quando nós vivemos na nossa zona de conforto, a nossa vida é empobrecida, porque nós somos entretidos com os negócios desta vida. E as aflições, muitas vezes, como dizia Spurgeon, são bênçãos disfarçadas, porque as aflições são como as mãos do oleiro moldando o vaso, o barro. E muitas vezes as aflições nos dão o privilégio de conhecer a Deus, como Jó diz aqui, não apenas de ouvir falar, não apenas da teologia sistemática, não, mas como Deus pessoal. O Spurgeon, nos seus diários, em um momento do seu diário, disse assim: hoje pela manhã eu senti o abraço de Deus. O que é isso? Ninguém sabe, exceto os seus amados. Intimidade, comunhão, sofrimento pode ter esse fim proveitoso, de nos aproximar mais do Senhor. Glorifique a Deus no sofrimento. Caminhando,
O servo deve confiar no Senhor e depender da sua graça. O verso 19 diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Essa expressão encomendar, que aparece aí, confiar a vida ao fiel Criador, a palavra original é encomendar em algumas versões, é um termo bancário, que significa depositar confiança. O que Pedro está dizendo é o seguinte: todos aqueles que sofrem, depositem com confiança a vossa vida nas mãos do Senhor. Ele é o Criador, totalmente capaz de cuidar de vocês. Pedro nos mostra que Deus não apenas é fiel, mas soberano e digno da nossa confiança. É o nosso Pai amado, que deu a maior prova do seu amor, dando o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Deixa eu lhe contar outra história, também muito interessante. Essas biografias são absolutamente instrutivas. Um homem chamado Richard Humber, um pastor romeno, que passou 14 anos na prisão na Romênia, sob o regime totalitário do comunismo. Era um líder, e por conta disso foi preso, encarcerado. Em seu livro Torturado por Amor a Cristo, ele conta experiências extraordinárias. Ele foi preso e a sua influência continuou ainda dentro da prisão, até que ele foi colocado na solitária. Ele passou alguns meses sem contato com ninguém, sem ver a luz do sol. E, segundo ele, havia uma caixa de som pequena dentro da cela, da solitária, com uma voz ininterrupta que dizia: o comunismo é bom, Jesus é mau. O comunismo é bom, Jesus é mau. Ele teve que suportar tudo aquilo. Ele disse que uma determinada noite, ele, antes de dormir, ele chorou profundamente, derramou sua alma, e ele disse assim: Deus, eu sempre te servi, e hoje eu me sinto completamente abandonado. Adormeceu chorando. E naquela noite ele teve um sonho, e no seu sonho Jesus apareceu a ele e disse assim: Richard, eu nunca te abandonei, a minha graça te basta. E quando ele acordou, ele falou: Senhor, eu estou pronto, não apenas para passar alguns meses, mas para passar toda a minha vida nesta cela. Me ajuda a glorificar o teu nome. Um grupo de noruegueses que sabia da situação fez um movimento e conseguiu comprar a libertação desse homem, que saiu pelo mundo proclamando o Evangelho, escrevendo, publicando, e foi uma bênção. Faleceu, acho que me falha a memória, salvo engano, em 2002, viveu para a glória de Cristo, ou seja, confiou a sua vida a Cristo. E por fim, mesmo no sofrimento, o servo de Deus deve viver e praticar o bem. O verso 19, a última parte, diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar ou encomendar a sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Por que Pedro está dizendo isso? O sofrimento tende a nos endurecer, a nos tornar apáticos. Vê de regra que a gente está sofrendo, passando algum problema, entrega logo as suas responsabilidades na igreja, quer dar um tempo, não está bem, pastor, não estou muito bem. Pedro está dizendo: olha, vocês devem continuar vivendo, vocês devem continuar vivendo, e mais, continuar praticando o bem, vivendo. Recebam graça, recebam a autoridade dos céus, recebam o poder do Espírito para viver uma vida superlativa, mesmo em meio às adversidades. Pedro está propondo aqui um padrão altaneiro, sim, mas a graça de Deus é suficiente para nos dar essa condição. Sofrimento não deve nos impedir de produzir frutos que glorifiquem a Deus. Nós não podemos produzir nós mesmos, nós somos os ramos. Se estivermos conectados à fonte, à videira, mesmo em meio às mais terríveis adversidades, nós podemos continuar dando frutos que glorificam a Deus. A última ilustração que quero apresentar é desse homem, para mim uma grande referência, o Adoniran Judson, um batista calvinista do século XVIII. Deixou a América com a sua esposa e foi para a Birmânia.
É muito curiosa a história do Adoniran Judson, porque ele é um exemplo de paciência na provação. Eu vou mostrar para vocês rapidamente uma síntese da biografia desse homem. Quando ele chegou na Birmânia, ele gastou 7 anos para pregar o primeiro sermão. A língua birmanesa é uma das mais difíceis do mundo. Você perseverar num campo missionário, sem pregar o primeiro sermão, esperar por 7 anos, já é uma grande disciplina. Depois ele teve que esperar mais 6 anos para ver o primeiro fruto. Já se vão 13 anos. Primeira pessoa batizada, depois que ele passou 13 anos no campo missionário. Ele passou 2 anos preso, acusado de ser espião. 2 anos numa prisão na Birmânia. Esse homem passou pela dor terrível, e quem já passou por isso pode imaginar o que eu estou falando, de sepultar 6 filhos. Sepultou a esposa, viveu dias terríveis nos mais escuros vales, mas perseverou, continuou na prática do bem, fiel à vocação, olhando e contemplando a Cristo. Depois de mais de 30 e tantos anos de ministério, Adoniran Judson tinha traduzido a Bíblia para a língua birmanesa, traduziu catecismos, produziu uma gramática ainda hoje é usada, plantou com a sua equipe mais de 60 igrejas na Birmânia, batizou mais de 7.000 pessoas. Hoje, em números, a Birmânia ocupa a 7ª posição em número de batistas no mundo. Boa parte disso, fruto de uma obra que foi realizada no século XVIII, por um homem que, no meio da tribulação, não desistiu da prática do bem, não abandonou o posto, sofreu, experimentou o paradoxo. Paulo disse: entristecidos, porém sempre alegres, e continuou dando frutos para a glória de Deus. E no seu diário ele fala qual era o moto do seu ministério, o que é que o guiava, e essa expressão em latim, totus tu ergo Deo, sum Deo, sou totalmente teu, Senhor. Uma pessoa entregue a Cristo, devota a Cristo, uma afeição por Cristo, é o que nós precisamos, irmãos. Se o seu coração, meu coração, o nosso coração for totalmente dele, as adversidades não podem arrancar de nós a alegria do Senhor, que é a nossa força, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Paulo aos Gálatas diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não permita que os seus problemas deixem você estéril, deixe você apático, abatido. Você é um filho de Deus, peça graça, vá com confiança junto ao trono da graça, abra seu coração, compartilhe suas dores e peça a Deus força para continuar vivendo para a glória dele, na abundância ou na escassez, na alegria ou na tristeza, para a glória dele. Eu quero encerrar essa série de pregações, irmãos, pedindo a Deus que nos dê graça para entender essas verdades, não apenas na nossa mente, mas no nosso coração. Eu vou mostrar para vocês aqui uma síntese do que eu tratei com os irmãos esses dias. Verdades que confortam o coração, que devem estar presentes no seu coração. Deus caminha conosco pelo sofrimento, nunca se esqueça disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Ele não prometeu isenção de problemas, mas prometeu presença, a presença dele. Cristo é o 4º homem na fornalha. Ela pode estar acesa, ela pode estar aquecida, mas Cristo está lá sempre conosco nas fornalhas, nos vales. Aprendemos também que Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida e canaliza para o nosso bem. Os Senaqueribes podem se agigantar, mas quando Deus é nosso refúgio e fortaleza, não há nada ou ninguém que possa nos roubar a paz e a alegria. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. E mais, mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus mesmo é a razão da nossa alegria. Ele é a fonte, o nosso contentamento, Ele mesmo. Nosso maior tesouro é o próprio Deus.
Quando você comparecer diante dele, ouça isso, para o bem da sua alma. Você não vai apresentar escritura de imóvel, diploma, nada disso. O que vai fazer diferença é se você tem sobre si a justiça de Cristo, e se você viveu para a glória do seu Redentor. Isso vai fazer diferença. Cuidado para não correr atrás do vento. Vaidade é bolha de sabão. Você está a um passo da eternidade. Viva com os olhos naquele que é o autor e consumador da sua fé. Abacuque diz: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Louvado seja Deus por isso. Que nos dê essa graça, que nos dê essa graça. O que é que nós precisamos? Paciência. Paciência. Essa é uma palavra difícil, sobretudo para viver, mas nós precisamos de paciência. Paulo, Romanos capítulo 12, verso 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos repetir juntos este verso? É o último verso. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Essa palavra paciência aqui é uma palavra muito rica, muito rica. Uma palavra que não foi usada no grego clássico, mas que os autores do Novo Testamento usaram exaustivamente, e é uma palavra muito rica. A palavra aqui é hupomoné. Significa a paciência que triunfa. Não é aquela paciência, não posso fazer nada, não tem jeito, vou cruzar os braços e esperar. Não é esse tipo de paciência. É aquela paciência resoluta que triunfa sobre as adversidades. É a paciência que não sufoca a vida, que revigora, à medida que olha para Cristo como padrão de perseverança. E a minha oração é que esses dias tenham servido, à mercê da graça de Deus, para nos encorajar a sermos pacientes na tribulação. Um dos grandes pregadores da igreja, João Crisóstomo, maior pregador da igreja antiga, falando sobre a paciência, ele disse: a paciência é a raiz de todo bem, mãe da piedade, fruta que nunca murcha, fortaleza que nunca é tomada, porto que não conhece tempestades. É a qualidade que mantém o homem em pé, enfrentando o vento. E esta graça vem de Deus, e eu oro para que Ele nos dê paciência nas tribulações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vou ver sua fronte, vamos todos falar com Deus. Talvez você esteja vivendo num vale, como eu disse no primeiro dia. Talvez seu coração esteja aflito por algum motivo, mas eu quero lhe encorajar a descansar em Deus, o soberano Pai que o ama intensamente. Peça a Ele graça, peça a Ele ter paciência na tribulação e perseverança em oração. Que você tenha esperança, dias melhores virão, não pelos nossos méritos, mas pela bondade de Deus. Pai, nós te bendizemos, te damos graças por tua palavra. Ela é suficiente para confortar o nosso coração. Reconhecemos publicamente que somos finitos, limitados, deficientes, temos muitas fraquezas, e muitas vezes, quando nos vemos atribulados pelas circunstâncias da vida, a nossa fé fraqueja, desanimamos, tendemos a abandonar o Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajude a permanecer no caminho, a olhar para o Senhor, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que prometeu estar conosco todos os dias, nos vales da vida. Ó Deus, nos dê graça, abençoe este rebanho, Senhor. Tu conheces cada uma das pessoas que aqui estão, Senhor, que aqui está. Dá a elas a tua graça, que elas possam experimentar a tua bondade dia a dia, que elas possam experimentar a paz de Cristo que excede todo entendimento, que elas passem pela tribulação com alegria, com regozijo,
sabendo que por mais intensa que seja uma dificuldade, ela é passageira, Senhor. Nós entramos no túnel, mas também sairemos dele. Ó Pai, obrigado por esses dias tão agradáveis, onde nossa fé foi nutrida na Tua Palavra. Que nós possamos, Senhor, aprender na Tua Palavra como vencer essas dificuldades. Obrigado, e eu te peço, Senhor, ainda com espírito de gratidão, que cada uma pessoa aqui, cada um de nós, possa manifestar abundante alegria por ter ao Senhor como refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Abençoa esta conferência, abençoa a próxima, planejada para o ano que vem. A mercê da Tua graça, que sejam também dias de extrema edificação, para que o Teu povo, que invoca o Teu nome nessa cidade, possa mostrar a essa sociedade que vale a pena servir ao Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém.